Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começarmos, quero convidar você a ficar até o final deste vídeo, porque o que temos para discutir é incrivelmente importante. Vamos explorar a história de Jezabel e Acabe, que nos oferece lições valiosas sobre relacionamentos, influência e o poder do Espírito de Deus. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, e comentar o que achou do vídeo. Quando assistimos a um filme, notamos que muitas vezes os enredos seguem um padrão. Começam com um problema, que vai se tornando cada vez pior, até que alguém intervém para resolvê-lo. A história do livro de 1 Reis da Bíblia é semelhante a isso. No início do livro, temos o rei Davi, que está envelhecendo. Seu filho Salomão assume o trono e constrói um templo, mas depois toma mais decisões. A partir daí, a maioria dos reis que o sucede faz coisas ruins, como adorar ídolos e afastar-se de Deus. Finalmente, chegamos ao rei Acabe, que é o ponto culminante da maldade. Grande parte disso se deve à sua esposa, Jezabel. Jezabel era filha de um rei fenício, tornando-se uma princesa. Ela se casou com Acabe, o 7º rei de Israel, tornando-se rainha. O problema é que Jezabel adorava um deus cananeu da fertilidade, o oposto do Deus de Israel. Ela cometeu atos terríveis, como tentar matar os profetas de Deus. Imagina desafiar Deus e tentar matar seus mensageiros. A Bíblia diz que Acabe fez muitas coisas mais, em parte por influência de Jezabel. Ela causou muitos problemas. A lição aqui é que às vezes as pessoas ao nosso redor podem nos influenciar de forma negativa. Devemos escolher nossas companhias com cuidado e lembrar nossos valores. Não devemos nos afastar de nossos princípios, como Acabe e Jezabel fizeram. Naquela época, Jezabel, a rainha, tinha um grande poder e influência sobre o rei, o que era incomum na sociedade daquela época. Mesmo assim, Jezabel cometeu atos terríveis, incluindo o massacre dos profetas do Senhor. A Bíblia menciona em 1 Reis 18 versículo 19 que os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Axera comiam à mesa de Jezabel. Isso significa que eles estavam sob a influência dela, não do rei Acabe, que era o líder da casa. Jezabel tinha uma voz de influência e controle que ofuscava seu marido, prejudicando sua autoridade. Além disso, Jezabel incitou seu marido a fazer o mal. 1 Reis 21 versículo 25, diz que ninguém se vendeu tanto para fazer o mal aos olhos do Senhor quanto Acabe, a quem Jezabel, sua esposa, incitou. Houve momentos em que parecia que Acabe queria se arrepender e seguir o caminho de Deus. No entanto, toda vez que havia uma esperança de mudança, Jezabel a apagava. Um exemplo notável disso está na história de 1 Reis 21. Acabe desejava uma vinha pertencente a um homem chamado Nabote. Ele estava disposto a comprá-la, mas Nabote recusou, pois era contra a lei de Deus vender sua herança. Acabe ficou chateado, mas Jezabel tomou o assunto em suas mãos. Ela elaborou um plano para obter a vinha e, de maneira manipuladora, fez com que Nabote fosse acusado injustamente e apedrejado até a morte. Ela o acusou falsamente de blasfêmia e roubo, o que levou Acabe a comprar a vinha para si. Acabe não matou Nabote, mas sua esposa malvada, Jezabel, foi a responsável por esse ato terrível. No entanto, Acabe tinha a opção de recusar a compra da vinha de Nabote e de colocar sua esposa na prisão pelo assassinato de Nabote. Infelizmente, devido à influência maligna e ao desejo pecaminoso de Jezabel, ele cedeu. Parece que Acabe era como uma marionete nas mãos de Jezabel. Em 1 Reis 18, Elias, um profeta de Deus, desafiou os adoradores do ídolo Baal a provar quem era o verdadeiro Deus. Foi uma competição para ver qual Deus poderia fazer um touro pegar fogo. Os 450 profetas de Baal tentaram, mas fracassaram, pois seu Deus não era real. Elias, por meio de uma única oração, mostrou que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro ao fazer o touro pegar fogo. Em seguida, ordenou a morte dos profetas de Baal, o que enfureceu Jezabel. Ela ameaçou matar Elias, levando-o a fugir.
Jezabel teve um fim profetizado por Elias, sendo jogada da janela por seus servos, pisoteada por cavalos e seu corpo devorado por cães. Ela teve a chance de se arrepender após ouvir sobre o resultado da competição e a profecia de sua morte horrível, mas escolheu continuar em seu caminho de escuridão. Embora Jezabel tenha morrido há muito tempo, seu espírito maligno ainda pode se manifestar no comportamento e ações das pessoas ao nosso redor. A história de Acabe e Jezabel serve como um aviso sobre o perigo de nos cercarmos de pessoas más. Sua influência e, às vezes, sua manipulação pode nos levar a cometer pecados e tomar decisões erradas. 2 Coríntios 6 versículo 14 nos adverte para não nos unirmos intimamente com pessoas que não compartilham nossa fé, pois a justiça não tem nada em comum com a maldade, e a luz não tem nada em comum com a escuridão. Isso nos ensina a ter cuidado ao escolher nossos parceiros, pois estar casado com alguém que não conhece o Senhor pode nos levar a um caminho ruim. É importante observar que, embora devamos ser cuidadosos, se já somos casados com alguém que não compartilha nossa fé, não é necessário deixar o casamento. No entanto, devemos estar atentos para não sermos influenciados negativamente por nosso cônjuge, como aconteceu com Acabe e Jezabel. É comum associar o espírito de Jezabel com sedução, promiscuidade e controle, mas esses são apenas alguns dos resultados desse espírito maligno. No centro do espírito de Jezabel está o desejo de controle, manipulação e dominação sobre os outros. Esse espírito não está limitado a um gênero, pois pode ser encontrado em homens e mulheres. É um espírito que busca controlar e subjugar as pessoas. Esse espírito de controle muitas vezes é a raiz de conflitos na igreja, como disputas entre pastores e líderes, e em casa, onde os conflitos conjugais frequentemente se relacionam ao controle. A Bíblia nos ensina a amar o nosso cônjuge, não a tentar controlá-los. Tentar controlar o que nosso cônjuge faz, diz ou com quem interage é um sinal de estar sob a influência do espírito de Jezabel. Tanto maridos quanto esposas devem buscar respeitar e amar um ao outro, em vez de tentar impor seu próprio controle. O espírito de Jezabel é destrutivo, pois busca exercer poder sobre os outros. Portanto, devemos estar cientes de suas armadilhas e focar em relacionamentos baseados no amor e no respeito mútuo. Deixe-me te fazer uma pergunta: Deus controla você? A resposta é que Deus não controla você à força. Ele deseja que você faça a sua vontade, deseja amá-lo e servi-lo por escolha própria. Ele não força ninguém a aceitar a salvação, embora Jesus Cristo possa bater à porta do seu coração, ele não forçará a entrada. A história de Jezabel também nos alerta sobre pessoas que têm um espírito religioso. Devemos ter cautela com aqueles que parecem religiosos, mas não têm um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Eles podem cumprir rituais religiosos, buscar posições elevadas e pensar que são superiores a outros cristãos, mas a verdadeira conexão com Cristo está ausente em seu coração. Isso é semelhante aos fariseus dos tempos de Jesus, e hoje em dia ainda existem fariseus modernos. O falso espírito religioso pode ser enganador, pois aparenta justiça, mas, na realidade, é o oposto. A verdadeira Jezabel era dedicada à idolatria, e embora as pessoas que encontramos hoje não idolatrem deuses pagãos como Baal, muitas vezes adoram a si mesmas e estão afastadas de Deus. Precisamos ter cuidado com essas pessoas, pois podem ser como lobos em pele de cordeiro. Além disso, Jezabel desrespeitava e odiava a autoridade. Ela considerava a si mesma como a única autoridade, não se importando com profetas de Deus, como Elias, ou outras figuras de autoridade, como Ju, o comandante militar do exército de Israel. Esse espírito também se manifesta em nossos dias, com pessoas buscando seus próprios interesses egoístas, sem respeitar a ordem ou a hierarquia. Portanto, devemos ter discernimento ao lidar com indivíduos que desrespeitam a autoridade e priorizam seus próprios objetivos pessoais. Devemos estar cientes de que pessoas com características semelhantes a Jezabel podem ser encontradas em igrejas, famílias e comunidades. Portanto, devemos estar vigilantes em relação a tais indivíduos, pois eles podem até questionar a autoridade de Deus e desafiar a autoridade legítima. Embora Jezabel muitas vezes tenha alcançado seus objetivos manipulando, planejando enganar e controlando os outros, sua história nos ensina que, no final, ela não pôde controlar seu destino devido à sua resistência a Deus. Isso nos mostra que poder e status nem sempre significa que estamos fazendo a coisa certa.
Acabe e Jezabel tinham poder no mundo, incluindo muitos profetas à sua mesa, mas suas ações malignas os levaram a um fim trágico. Jesus nos ensinou que, no seu reino, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A verdadeira boa vida é encontrada ao ser um servo humilde. O mundo frequentemente nos diz o contrário, mas é no serviço aos outros que encontramos a verdadeira realização. Muitas histórias que lemos têm um clímax e uma resolução, mas no livro de 1ª e 2ª Reis, às vezes parece que não há resolução. A maioria dos reis eram maus e levaram o povo de Deus para longe dele. No entanto, a verdadeira resolução viria centenas de anos depois, com a chegada de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele lideraria o povo para a justiça, em contraste com os reis que buscavam poder. Embora o espírito de Jezabel possa ser poderoso, o Espírito de Deus é ainda mais forte e superará todo o mal. Aqueles que têm o Espírito Santo podem discernir essas características e saber como lidar com pessoas que possuem o espírito de Jezabel. Portanto, ore para ser guiado pelo Espírito Santo em todas as situações. Bem, essa história de Jezabel e Acabe nos mostra como as pessoas ao nosso redor podem nos influenciar de maneira significativa, seja para o bem ou para o mal. É um lembrete de que devemos escolher nossas companhias com sabedoria e permanecer firmes em nossos princípios. Lembre-se, o Espírito de Deus é mais poderoso do que qualquer mal, e ele pode nos guiar em nossas interações diárias. Se você gostou deste vídeo e quer continuar a explorar histórias e lições importantes da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas reflexões e dúvidas. Vamos continuar essa jornada juntos. Até a próxima!